Em primeira matiné, por favor, não me morda o pescoço. O professor Ambrosius, acompanhado pelo fiel Alfred, defronta o chefe dos vampiros em terreno adverso, o sombrio castelo de Crowlock. Ambrosius não sabe que os vampiros também têm bom humor. O horror e o pesadelo dão então lugar à farsa. O professor faz bem ao mal e o mal acaba bem. Por favor, não me morda o pescoço. Um ponto assente na obra de Roman Polanski, que é também ator, ao lado de Jack McGowan e Sharon Tate. Em primeira matiné, por favor, não me morda o pescoço. Sexta-feira. Muito boa tarde. A emissão de hoje, que irá ter apenas 30 minutos de duração, falará de assuntos variados, tão variados como moda, ABC do crime, Infor Jovem e alfabetização. Teremos o habitual resumo das principais notícias do dia e a abrir um bloco integrado por 3 reportagens, todas elas relacionadas com a história de Portugal. Comecemos então por Portugal e o Mundo, que é o título de uma exposição itinerante, integrada por 138 painéis históricos e que está de momento patente em São Paulo, no Brasil. A partir de um trabalho de fotografia, os 138 painéis que compõem a exposição contam a odisseia dos portugueses por terras do Brasil, como nos vai referir o nosso correspondente no Rio de Janeiro, Reinaldo Varela. Têm sido várias as tentativas, mais ou menos fantasiosas, que pretendem obscurecer a epopeia da armada de Pedro Álvares Cabral. A primeira, em 1986, partiu do Ministério das Relações Exteriores da França através de um livreto profusamente distribuído por aqui, atribuindo o descobrimento do Brasil a um navegador francês. Posteriormente, a Espanha, com a conivência de algumas autoridades brasileiras, hasteou a sua bandeira na praia, que alega ter sido o ponto da descoberta por Vicente e Anes Pinzon. Fazendo frente a esta pressa de mudar a história, embora um pouco tarde, diga-se de passagem, foi inaugurada em São Paulo a exposição Portugal na Abertura do Mundo. Com 138 painéis e 4 grandes unidades, que destacam os temas A Idade dos Mundos Fechados, o sentido e a cultura dos descobrimentos portugueses e o encontro dos mundos, a exposição ocupa todo o pavilhão da criatividade do Memorial da América Latina. Este, que é por natureza um local de forte conotação política, e sem esquecer que são muitos os historiadores sul-americanos que sustentam a tese de que, tratando-se de descobrimentos, não há nada a comemorar. Que já havia história corrente na América antes da chegada dos portugueses, que teve o seu curso interrompido com o descobrimento. Tese que deverá ser profusamente defendida já no próximo ano, no primeiro Congresso Continental dos Não Descobertos, a ser realizado em Caracas. Esta exposição itinerante, que representa um grande investimento, corre o risco de não ter no Brasil a divulgação que seria desejável, ou melhor, necessária. Ela poderá ficar restrita a São Paulo, caso não haja um total e urgente entrosamento entre a Comissão Nacional para as Comemorações dos Descobrimentos e o Ministério dos Negócios Estrangeiros. Voltar a Lisboa, ignorando um roteiro que forçosamente teria que incluir o Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Brasília e São Salvador, entre outras cidades, é prestar um mau serviço a Portugal. Historiadores da América Latina à parte, esta exposição é muito importante para que o Brasil tenha contato com o património cultural e o humanismo português do século XVI, um património que também é dos brasileiros. Para além da epopeia dos descobrimentos, a história de Portugal ficou também marcada pela restauração da nossa independência em 1640, depois de um período de domínio espanhol. 350 anos depois, sobre o 1º de dezembro, que pôs fim à soberania espanhola em Portugal, entidades civis e militares comemoraram solenemente, no passado sábado, o Dia da Restauração Nacional. Esta data da restauração da independência de Portugal é, sem dúvida nenhuma, uma dessas datas mais notáveis da nossa história. Palavras de Mário Soares a sublinhar a importância das comemorações do Dia da Restauração.
Também, a partir de hoje, a Sociedade Histórica da Independência de Portugal terá a sua sede neste palácio, que será um museu da restauração, onde Mário Soares inaugurou este espaço, onde se reuniram os 40 fidalgos que prepararam a conjectura de 1640. Também integrado neste dia, realizou-se junto ao Monumento dos Restauradores a cerimónia de homenagem aos heróis da restauração, à qual assistiram altas individualidades civis e militares. O velho Palácio dos Almadas, hoje conhecido por Palácio da Independência, foi o local onde os conjurados de 1640 se reuniram, preparando a revolução que sairia à rua na manhã do 1º de dezembro desse ano, pondo assim fim ao domínio espanhol. A última reunião dos conspiradores realizou-se na noite de 30 de novembro, nas traseiras do Palácio, numa sala que já se encontra reconstruída e que é a primeira área do futuro Museu da Identidade Lusíada. A Sociedade Histórica da Independência de Portugal, CHIP, a quem foi entregue a posse do Palácio da Independência, reconstruiu já esse local histórico, uma pequena sala contígua ao jardim, nas traseiras do Palácio. Era ali, longe dos olhares dos esbirros da polícia, que os conjurados se reuniam e planearam a revolta. A pré-inauguração deu-se na noite de 30 de novembro, como a representação simbólica do espírito de identidade nacional que animou os homens de 1640 e continua e continuará a animar os portugueses ao longo dos tempos. Nesta casa, conjuramos, conspiramos contra a usurpação, contra a estranha gente, para que nunca fosse outro Portugal que não o Portugal dos portugueses. Sou o Portugal de 600, o restaurador. Convido-vos a entrar na sala onde nos juntamos. A noite protegia-nos e o nosso Dom Antão Vaz da Almada dava-nos guarida. Que é dos conjurados? Que estranha gente é esta? Estamos aqui. Somos nós. Não me reconheces? Sou Antão Vaz de Almada. Miguel de Almeida. João Pinto Ribeiro. Pedro de Mendonça. A preceder este ato, realizou-se uma sessão solene que abriu o debate nacional sobre a defesa da identidade portuguesa no novo cenário europeu e mundial e cuja primeira intervenção esteve a cargo do embaixador brasileiro Castro Alves e que culminou com a assinatura de um protocolo de cooperação entre a CHIP e a Fundação Cultural Brasileira. No âmbito das comemorações dos 350 anos da restauração da independência nacional, foi aberto no Palácio Foz um salão de colecionismo que reúne coleções de livros antigos e armaria, numismática, medalhística, filatelia e maximafilia, que poderá ser visitado até ao próximo dia 7, entre as 15 e as 18 horas. Uma exposição que vale a pena visitar pela variedade e raridade das peças expostas, cedidas por diversas entidades. Iniciou-se esta manhã, no Fórum Picoso em Lisboa, a primeira mostra nacional do programa InforJovem. Até à próxima sexta-feira, os jovens e o público em geral podem ver e experimentar, para ficarem a conhecer melhor, o que são e como funcionam os 357 centros InforJovens dispersos pelo país. Conhecer o mundo da informática e as suas potencialidades é já encarado como uma necessidade dos nossos dias. Há 5 anos, numa iniciativa que partiu do Ministro da Juventude, Couto dos Santos, foram criados centros InforJovem. Nesses centros, jovens dos 8 aos 30 anos começaram a familiarizar-se com as tecnologias de informação. O programa InforJovem atingia assim o seu primeiro objetivo: sensibilizar os jovens e aproximá-los do que, na altura, ainda era novidade, a informática. Hoje, essa palavra é aprofundada com a prática de cursos intensivos dados nos 357 centros espalhados por todo o país. Este jovem que por lá passou é monitor num centro. Aprendi várias coisas em vários domínios. Aprendi conhecimentos no domínio da informática, também aprendi algumas noções de gestão, aprendi também alguns conhecimentos de dinamização e de pedagogia, bem como de promoção. O ensino na InforJovem
É um ensino essencialmente prático e virado, portanto, para a prática. O que nós pretendemos, no fundo, é que uma pessoa, quando frequenta um certo módulo de uma certa matéria, no final do módulo saiba, de facto, trabalhar com esse software. A inserção do jovem na vida ativa é um dos objetivos deste programa. O modo como isso se processa é como nos explica o secretário de Estado da Juventude, Miguel Macedo. Nós aqui privilegiamos muito o contacto entre os jovens, o associativismo e pôr os jovens a resolver os seus próprios problemas. E temos para isso canalizado meios que são importantes, com os resultados que se podem ver aqui, sobretudo tendo em conta que, através deste programa, os jovens podem também facilitar a sua inserção na vida profissional. Mas esse não é o único objetivo do programa. Qual é a garantia que eles levam? Não levam nenhuma, porque esse não é o objetivo essencial do programa. Agora, o que está a acontecer é que, como este programa está espalhado por 350 e tal concelhos do país, este programa tem contribuído, primeiro, para a fixação de quadros que vão sendo formados, para a fixação desses quadros no interior, em primeiro lugar. Em segundo lugar, tem contribuído para que estes jovens possam, em tempo inteiro ou em part-time, tem permitido que estes jovens possam contribuir para a modernização das empresas, designadamente no interior do país. No entanto, Miguel Macedo frisou que o programa InfoJovem não é uma bolsa de emprego nas áreas das novas tecnologias e da informática. Também esta manhã, mas nas instalações da Fundação Gulbenkian aqui em Lisboa, começou o Fórum Internacional Alfabetização e Pós-Alfabetização. Roberto Carneiro, Ministro da Educação, presidiu a abertura dos trabalhos. Esta iniciativa, um fórum em que participam vários especialistas no campo da alfabetização, vai prolongar os seus trabalhos até à tarde da próxima quinta-feira. O Fórum Internacional é organizado pela Comissão Nacional para o Ano Internacional da Alfabetização, que é presidida pelo Padre António Vaz Pinto. São os seguintes os temas a abordar: alfabetização e desenvolvimento, utilização dos média na educação, analfabetismo funcional e pós-alfabetização, formação geral e formação profissional e, finalmente, estratégias a adotar na prevenção do analfabetismo. No âmbito do Ministério da Educação, a educação de adultos é promovida pela Direção-Geral de Extensão Educativa, a cujo cargo preside Maria Helena Valente Rosa, e pelas Direções Regionais de Educação, que organizam, coordenam e gerem os projetos e ações no terreno. Compete a esta Direção-Geral combater o analfabetismo nas suas diferentes formas, elevar o nível educativo e cultural da população, promover uma escolaridade de segunda oportunidade, contribuir para a igualdade de oportunidades educativas e profissionais, favorecer a inserção social e preparar uma integração dinâmica no mercado do trabalho, promover a educação extraescolar e, entre outras competências, promover a divulgação e o estudo da língua e cultura portuguesas no estrangeiro, num contexto de pluralismo cultural e linguístico. A Assembleia Geral das Nações Unidas proclamou 1990 como o Ano Internacional da Alfabetização, como forma de intensificar esforços e alargar o campo de alfabetização e da educação. A taxa de analfabetismo no nosso país tem vindo a baixar progressivamente. Mesmo assim, mais de 1.600.000 não sabem ler nem escrever. 1 em cada 5 portugueses é analfabeto. 5 milhões de portugueses não têm o 6º ano de escolaridade. A taxa de insucesso escolar em Portugal é da ordem dos 33%, a mais alta de todos os países da Europa. Em 1989, 1.800.000 alunos, 500.000 alunos reprovaram. O caminho a percorrer é ainda muito longo. Em 1980, a nossa taxa de analfabetismo era de 20%. Em 89, era de 16%. E em 1993, prevê-se que seja apenas de 10%. E, como sempre acontece neste programa à segunda-feira, vamos então para a apresentação de mais uma edição do ABC do Crime, com a colaboração do Dr. Artur Vratoso.
Certamente, como estarão recordados alguns dos nossos espectadores que seguiram a emissão do Ponto por Ponto da passada segunda-feira, portanto faz hoje exatamente uma semana, nós, nesse dia, tivemos a emissão normal do ABC do Crime, se bem que com uma duração um pouco inferior ao seu habitual, mas depois, mesmo na parte final do programa, e mercê de um pouquinho de tempo que se veio a arranjar na harmonização de emissão, tivemos a possibilidade de trocar aqui com o Dr. Artur Vratoso, mesmo a fechar o programa da passada segunda-feira, impressões sobre um caso que realmente tem apaixonado a opinião pública e que é o caso do estranho assassinato daquela garota inglesa de 10 anos. Vamos então começar por ver imagens que nós aqui já tivemos a oportunidade no Canal 1 de passar, justamente integradas num telejornal. O corpo da jovem Rachel, inglesa de 10 anos, foi esta manhã encontrado num pinhal junto à praia da Falésia, em Albufeira. Eram 11 da manhã. Terminou assim, da forma mais dramática possível, o rapto da jovem Rachel. Um caso que comoveu e mobilizou toda a comunidade inglesa no Algarve. Rachel foi raptada cerca das 16h30 na passada segunda-feira, aqui no empreendimento de Valnavio, onde vivia com a mãe Carol. A única testemunha do rapto foi um jardineiro. Vinha da escola, pois acho que sim, pois outro miúdo também à frente aí, era porque ela vinha da escola. Ela trazia a malinha e tudo. O senhor vinha aqui a passar? Eu vinha aqui a passar. E o carro já estava ali parado em cima? Parado. Ela estava parado quando eu vinha aqui assim. Quando eu aproximo do cara, já arrancou. Foi-se embora. E ela esteve ali ainda a falar com o indivíduo que estava dentro do carro? Pois estava a falar com ele, para mim eu estava no pé do cara, estava a falar com ele. Estava a falar com ele? Sim. Portanto, ainda ficaram ali uns minutos na conversa? Pois só para ter este caminho aqui sempre em cima aqui. Depois desapareceram num carro vermelho de matrícula inglesa ou holandesa. Na terça-feira existiam já por todo o Algarve panfletos com o rosto de Rachel Charles, desaparecida. No mesmo dia, às 13h30, alguém telefonou para uma funcionária da recepção de Valnavio pedindo um resgate de 300 mil libras, cerca de 80 mil contos. Afirmou ainda que telefonaria no dia seguinte para indicar o local onde se efetuaria o pagamento. Ontem, quarta-feira, ninguém telefonou, mas foram encontrados os sapatos e a sacola de Rachel perto da praia da Falésia. Imediatamente a comunidade inglesa se mobilizou, distribuiu panfletos pedindo apoio a quem quisesse participar nas buscas esta manhã às 9h30. E foi este grupo de cerca de 300 pessoas, na sua maioria ingleses, quem descobriu primeiro a bandelete do cabelo de Rachel. O corpo estava 10 metros mais acima, coberto de caruma. A mãe de Rachel, Carol, inconsolável, mantém-se também incomunicável aqui na recepção de Valnavio, onde a Polícia Judiciária montou o seu quartel-general. Os esforços vão agora no sentido de encontrar o presumível assassino ou assassinos. Sabe-se que nem Carol, a mãe de Rachel, nem o seu padrasto Ray Charles possuíam valores suficientes para pagar o resgate. O pai, é engenheiro, trabalha no Túnel da Mancha há 8 anos que não contatava com a família. Suspeita-se, aliás, que o resgate seria apenas uma manobra de diversão e que Rachel teria sido assassinada logo na segunda-feira após o rapto. Por isso, a Polícia Judiciária aguarda agora pelos resultados da autópsia a realizar ainda esta noite. Será uma peça fundamental para desvendar todo este enredo policial. Depois foi um pouco nesse espírito, passar um pouco em revista todo este enredo, que nós, a fechar a emissão da passada segunda-feira, trocámos aqui com o Dr. Artur Vratoso algumas impressões sobre este caso apaixonante, mas simultaneamente terrível, dramático, brutal mesmo. Dr. Vratoso, muito boa tarde. Ora, muito boa tarde, para si e para todos. Parece que há várias coisas estranhas nesta investigação. Uma delas são coisas que nós sabemos através da imprensa, outras através do diz-se e conta-se. Parece-me que a autópsia não foi feita realmente naquela mesma noite e que a autópsia demorou vários dias a ser feita. Porquê? Eu não faço a mínima ideia, sei que o corpo esteve parece que, segundo isso, que esteve congelado, e repare que tudo pode alterar até a investigação.
Mas isso compete à polícia e está realmente muito bem entregue, embora nós não consigamos aqui, eu gostaria de interrogar mais este jardineiro. O que é que apurou coisas. com o seu contacto hoje, em final de manhã, com a Polícia Judiciária? Por aí, a única coisa que a polícia me podia dizer é que ainda não está preso nem indigitado o verdadeiro culpado. Portanto, a polícia continua investigações. Mas é fácil nós podermos adiantar, não um suspeito de maneira nenhuma, mas um processo de identificação nossa de hipóteses. Por hipótese, começaríamos por, no meu sistema, de usar os círculos concêntricos, que eu gosto muito de usar este sistema, estariam como suspeitos todas as pessoas que estariam no Algarve e na região. Depois, se formos apertando o círculo, nós sabemos, e é aquilo que sabemos, que a garota era muito tímida e que não entraria para o carro sem alguém que a conhecesse. Então, já sabemos que era alguém que conhecia a garota. Depois vamos apertando ainda e sabemos que o raptor usou um carro vermelho. E então já é preciso saber que conhecia a garota e que tinha um carro vermelho. Depois sabemos ainda que foi feito um telefonema para o local de trabalho da mãe, que foi pedido um resgate em libras e falando inglês. Portanto, sabemos que tinha que ser alguém conhecido da garota, que tivesse um carro vermelho e que falasse inglês. Isto vai apertando o círculo. Porque e pormenores, no fundo, tem a ver com declarações do jardineiro. Tem a ver com declarações do jardineiro. Mas repare, também é natural e estranho que o jardineiro tenha conseguido ver a pasta e que a garota quando saiu, portanto as pessoas às vezes as testemunhas gostam de dar mais pormenores do que aqueles que sabem realmente, mas enfim, não fui eu que ouvi o jardineiro. O que acho estranho e posso adiantar o que me parece lógico. O indivíduo que recebeu a garota no carro era conhecido. Era conhecido, afastou-se no carro e é natural que tenha feito qualquer atentado ao pudor à garota. Não quer dizer que houvesse violação, mas um atentado ao pudor. Se a garota reagiu negativamente, como é lógico, e ele tentou evitar os gritos, pode-a ter asfixiado com a mão e viu-se perante um cadáver. Viu-se perante um cadáver e repare como é interessante dentro desta hipótese. A garota se esperneou, soltou os sapatos, não é verdade? E deixou a mala. Ele vê-se perante um cadáver e vai escondê-lo num sítio qualquer, o mais próximo que pode, e mal escondido como estava. Quando regressa, verifica que tem no carro os sapatos e a mala, e deita-os fora. A bandolete que se encontra a 10 metros, essa é natural que tenha sido quando ele a transportou, que se prendeu naqueles arbustos, que nós até vemos que a câmara sente uns arbustos, prendeu-se a bandolete e por isso esta está próximo, porque é estranho que os sapatos e a mala não estivessem ao pé da bandolete. A bandolete está junto do corpo e os sapatos e a mala estão mais longe. Agora, há outra coisa que eu acho ainda mais estranho, mas é a nossa legislação que o permite, é que li na imprensa que o corpo foi cremado. Ora, embora tenha sido feita uma autópsia, e se essa autópsia foi feita muitos dias depois, portanto pode ter deixado alguns pormenores que interessasse fazer uma segunda autópsia para verificarmos mais coisas, como por exemplo as manchas. A garota tem manchas vermelhas e tinha manchas negras, o que pode significar que as manchas vermelhas sejam do momento, são as mais recentes, sejam do momento em que ele deposita o cadáver, portanto ter pancadas em qualquer lado que passou, e as manchas mais negras, que são mais antigas, sejam daquelas em que ele, por força, não é, tentou evitar que a garota gritasse. Com estes dados todos, eu penso que a nossa Polícia Judiciária, que tantas vezes tem descoberto casos até mais estranhos, mais difíceis do que este, não deve faltar muito, com menos pistas, não deve faltar muito, e é por isso que eu tentava hoje saber se já saberíamos alguma coisa para nos anteciparmos um bocadinho ao que a imprensa dirá, e dentro de dias nós teremos uma solução. Agora, há vários casos e há vários pormenores neste caso que são realmente difíceis de aceitar. Isso há. Portanto, em relação a isto, é uma continuação, porque, como sabe, o ABC do Crime procura recriar, mas não quer dizer que de vez em quando não toma um tema sério como este para o discutir aqui perante espectadores tão interessados como são todos aqueles que assistem